Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Em nossos últimos programas, temos falado a respeito de alguns fatos da vida de Chico Xavier. Temos falado sobre alguns lances biográficos, pitorescos, engraçados, porém todos eles nos trazendo profundas lições de vida, como, aliás, foi a vida de Chico Xavier. Chico Xavier, ele vem sendo reconhecido cada vez mais. Desencarnado no ano de 2002, a estima por Chico Xavier, a admiração por ele, a veneração pelo seu espírito cresce cada vez mais, e não apenas entre nós, adeptos da doutrina espírita. Ainda recentemente, em Uberaba, a Prefeitura Municipal fez inaugurar na praça central da cidade, na Praça Rui Barbosa, um banco com a estátua de bronze de Chico Xavier sentado, com aquela sua boina, com seus óculos, com um livro nas mãos, uma estátua, uma homenagem muito bonita e muito necessária, e cá entre nós até um certo ponto tardia. No entanto, as homenagens a Chico Xavier, elas vêm se sucedendo. Ainda há pouco, no Senado, criou-se lá uma comenda, a comenda Chico Xavier, o título Chico Xavier, para aquelas pessoas ou entidades de filantropia que se destacarem, aquelas entidades que se destacarem no campo da filantropia. Foi uma decisão tomada pelo Senado Federal. Bom, hoje nós vamos contar algumas coisas de Chico Xavier, recorrendo aqui ao livro Lindos Casos de Chico Xavier. Vamos recuar no tempo, lá em 1915. Em 1915, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier estava com 5 anos de idade. E Dona Maria João de Deus, sua mãe, havia desencarnado. E a situação não era fácil. Chico foi residir sob os cuidados de Dona Rita de Cássia, que inclusive era sua madrinha, mas uma senhora, uma médium perturbada. Assim escreveu o professor Ramiro Gama, que o Chico passou a suportar por dia várias surras de varas de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre. Conforme nós já sabemos e já falamos, maus tratos, muitos maus tratos. Uma criança raquítica de 5 anos de idade, órfã de mãe, não é? E sem a presença do pai. O garoto, Chico, chorava muito, apanhava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta. E corria para o quintal a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia nervosa: "Este menino tem o diabo no corpo." Vejamos bem, os garfos penetravam tão profundamente no ventre de Chico Xavier que ficavam dependurados. Não eram buracos, os garfos ficavam dependurados. Realmente uma obsessão,
uma perturbação que poderia, não fosse a proteção divina, ter levado a óbito Chico ainda criança. Então Chico ajoelhou-se sob velhas bananeiras. Um dia ele correu para o quintal, ele se lembrou que ali ele orava, não é? De que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando a ele a elevar o pensamento a Jesus. E ali um dia ele orou, ele ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Vejamos bem o papel que Dona Maria João de Deus, embora tenha desencarnado muito cedo, desempenhou na vida de Chico Xavier. Ela conseguiu incutir no coração dele a fé em Jesus Cristo. Ela orava sempre com todos os filhos e com ele, incutindo no coração de Chico a fé em Jesus Cristo. Chico orou o Pai Nosso e quando ele terminou de orar, ele viu o espírito de sua mãe. Dona Maria João de Deus estava perfeitamente materializada ao seu lado. Chico, que ainda, como nos diz aqui o professor, não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Naquele momento, ele se esqueceu de que Dona Maria João de Deus tinha desencarnado, porque ela estava tão perfeitamente materializada diante dele que ele imaginou que ela estivesse voltando da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso", disse a entidade triste. "Estou apanhando muito, mamãe." Dona Maria acariciou e explicou: "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre não aprende a lutar." Palavras importantes ditas naquele momento. Dona Maria João de Deus, do outro lado da vida, ela se inteirou da missão que caberia ao filho. O filho que ela havia deixado com 5 anos de idade. E disse a ele que ele precisava crescer mais forte. Chico continuou dialogando: "Mas minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo." "Que tem isso?" respondeu Dona Maria João de Deus. "Que tem isso? Não se incomode, tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida, ela desapareceu. Aí o pequeno, aflito, Chico, aflito, começou a chamá-la, mas em vão, não é? Porque a materialização se desfez naquele momento. Desde esse dia, no entanto, ele passou a receber o contato de varas e garfos, sem revolta e sem lágrimas. Aí ele já não chorava mais. Ele apanhava calado e os garfos no ventre também, vejamos, calado. Aí a madrinha dele, muito perturbada, a madrinha dele dizia assim: "Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção." Vejamos, né? Então ela, perturbadíssima, passou a interpretar o fato como sendo cinismo da parte de uma criança de 5 anos. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia as surras sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado.
Menina aluado significa doido, louco, né? Aluado, que vive com a cabeça no mundo da lua. E diariamente à tarde, com os vergões na pele, com sangue a correr-lhe em pequenos filetes do ventre, o pequeno seguia de olhos enxutos e brilhantes para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida, sob as velhas árvores, as bananeiras, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. E assim começou a luta de Chico, né? Foi assim que começou a luta dele, né? Com a desencarnação da mãe e ele tendo ido residir com a sua madrinha, mas tendo sempre a visão de Dona Maria João de Deus, que certamente com a permissão do mais alto se materializava para confortá-lo. E a vida de Chico foi seguindo, e mais aqui adiante no livro, o professor Ramiro Gama, ele relata a fundação do Centro Espírita. Um episódio, apenas um episódio, da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico estava com 17 anos de idade, quando ele, o seu irmão José Xavier e mais alguns amigos da primeira hora, eles decidiram fundar em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga. A primeira sessão espírita no lar do Xavier realizou-se em maio de 1927. Então ali começou, não é? Ali começou tudo na tarefa abençoada que Chico Xavier desempenharia. Mas nos fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele foi fundado na casa do irmão de Chico, inicialmente, na casa do José Cândido Xavier, que depois também desencarnaria precocemente. José Xavier era celeiro, ele trabalhava como celeiro, era muito amigo de Chico, era o companheiro de Chico e desencarnaria por um derrame cerebral. E o centro estava bem frequentado, pequeno, embora pequeno, muito bem frequentado, e diz aqui o professor Ramiro Gama, né? Muita gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade, muitas promessas, o pessoal entusiasmado, Chico psicografando com 17 anos de idade, aquelas mensagens que chegavam belíssimas do mundo espiritual, trovas, sonetos, páginas dos amigos espirituais. Emmanuel ainda não havia aparecido na vida de Chico. Emmanuel apareceria na vida de Chico em 1931, mas Chico já recebia diversos amigos espirituais. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como esta: quero ser médium psicógrafo, como Chico. Quero desenvolver-me na incorporação, dizia outro, porque o Chico também era médium incorporação, ele não era apenas psicógrafo, ele também era médium psicofônico. Os espíritos falavam através de sua boca, e não apenas espíritos amigos, mas também espíritos necessitados, espíritos infelizes, espíritos sofredores. Chico, durante muitos anos, trabalhou como médium nas reuniões de desobsessão, recebendo espíritos sofredores. Temos muitas mensagens que foram gravadas na época, não é? Foram gravadas, estão em livro, como um livro muito bonito, Instruções Psicofônicas, editado pela Federação Espírita Brasileira. Ali as mensagens, algumas das mensagens que Chico recebia nessas reuniões
mediúnicas ditas, chamadas de reuniões de desobsessão. O entusiasmo era grande, conta aqui o professor Ramiro Gama, quando em outubro do mesmo ano chegou a Pedro Leopoldo Dona Rita Silva, sofredora mãe com 4 filhas obsidiadas. Vinham ela e o irmão Saul, tio das doentes, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, ali no norte mineiro. Muito comum naquela época esses problemas de os endemoniados, dos tempos de Jesus Cristo, os endemoniados, os possuídos, muito comum os obsidiados, Hoje, talvez nós tenhamos aí obsidiados mais discretos, Talvez hoje seja mais difícil até identificar a obsessão no obsidiado, mas àquela época as pessoas ficavam perturbadas. Nesta casa, as 4 meninas ao mesmo tempo incorporavam. As 4 meninas incorporavam dentro de casa e procuraram o Chico. Uma delas chegou até a ser acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus, então, explicou pela mão do Chico. Veio Dona Maria João de Deus e explicou o caso. Meus amigos, temos desejado o trabalho, e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Ponto. Isto aconteceu numa reunião de segunda-feira. Essas reuniões, elas reviviam aquelas reuniões nos tempos do cristianismo primitivo. Reuniões que muitas vezes eram realizadas nas catacumbas, eram realizadas nas cavernas subterrâneas, às vezes até realizadas em casas muito paupérrimas de cristãos. O Espírito Santo, o chamado Espírito Santo, se manifestava, porque era um termo generalizado, Espírito Santo, quer dizer, um espírito mentor considerado santo, se manifestava pela psicofonia de algum dos presentes, dos discípulos de Jesus Cristo. Mas também chegavam muitas pessoas perturbadas, obsidiadas, como aquelas pessoas que procuravam Jesus, Aquelas pessoas ditas endemoniadas que eram curadas por Jesus. E assim foi se desenvolvendo, a vida de Chico Xavier. E há uma outra história aqui também, muito interessante, que nos é contado pelo professor Ramiro Gama, em visita à fazenda do pai. Isso foi em 1946. Aí Chico já estava com 36 anos de idade, homem feito, E ele adoeceu gravemente. Adoeceu de novo, diz aqui o professor Ramiro Gama, gravemente. Chico, às vezes, era acometido por muitas doenças estranhas. Ele gastara demais o corpo. Achava-se esgotadíssimo, fraco, febril. Os médicos consultados diziam: Chico está tuberculoso. Ele está tuberculoso e ele vai ter que ser internado, e não tem cura. Na época não havia cura. E em certa manhã ensolarada, vendo-o sentado muito triste à porta da casa, Emanuel, que aí já havia aparecido em sua vida, em 1931, Emanuel colocou a mão no ombro do Chico e falou assim: Chico, procure reagir, não fique abatido, porque senão você vai falir. Você não vai conseguir cumprir com a sua tarefa. Sua enfermidade é
tanto do corpo como do espírito. Mas não desanime. Vai ficar bom se Deus quiser. E depois de lhe dar uma aula, sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas, porque Chico começou a ser muito criticado, perseguido, humilhado, e praticamente sozinho, Emmanuel disse a ele assim: olha, logo ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo e onde será medicado. De fato, ao dormir, Chico lembrou-se do convite de Emmanuel, ele orou e depois de orar, ele se desdobrou. Ele saiu do corpo e se viu ao lado de Emmanuel. E Emmanuel começou a caminhar com ele, ao lado de um vergel esmeraldado de trevos viçosos, floridos, como jamais vira na terra. Uma paisagem linda, em plena natureza. Ao fim, sentado num banco, envolto em luz alaranjada, está um menino delicado, belo. Emmanuel apresenta-o ao Chico. E, sob a surpresa do médium, o menino, com rara facilidade, como quem pega outra criança, segura e o põe no colo. Então, Emmanuel apresentou a um espírito, ao espírito de uma criança. Ele passou as mãos pequenas e luminosas sobre o corpo do Chico, afagou-o amorosamente, estreitando-o ao peito e diz-lhe sorrindo: pronto, está medicado. Esse menino era o espírito de São Luís Gonzaga, que foi canonizado, canonizado na França, São Luís Gonzaga, e o centro em Pedro Leopoldo tinha o nome de São Luís Gonzaga. E São Luís Gonzaga se dedicava à cura dos doentes, dos enfermos, e já quase a chegar à sua casa, voltando do desdobramento, e acordar no corpo para a realidade das lutas na terra, Emmanuel abraçou e disse assim: Chico, você recebeu hoje um remédio de que necessitava. Uma transfusão de fluidos. Vejamos como nós recebemos muitas vezes, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o nosso mérito, o socorro dos amigos espirituais. Aqui no caso de Chico, São Luís Gonzaga tomou a forma de um menino, de uma criança, que pegou Chico no colo e começou a passar a mãozinha nele, no corpo dele, dando-lhe um passe, Aí Emmanuel disse assim: olha, amanhã você vai acordar muito melhor, sem febre e mais forte. Aí no dia seguinte, Chico acordou diferente. Ele realmente se sentia curado e mais animado para as lutas na mediunidade. Agora teria de dar também tudo como está dando, a bem da grande causa que a todos nos irmana e iguala na fazenda do Pai que é Deus. Encerra o professor Ramiro Gama. Muita paz e até semana que vem.